Bom, a Jovem Pan vai agora até o Hospital Vila Nova Star, aqui na Zona Sul de São Paulo, com o repórter Michael Mendes, que traz as últimas informações sobre a saúde do presidente da República. Quais os detalhes, Michael? Bem-vindo. Tiago, Adriana, voltamos a falar ao vivo aqui do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. A gente está acompanhando o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele continua internado aqui, sendo acompanhado pelo corpo clínico do hospital e também pelo médico que já vem acompanhando o presidente desde 2018, quando ele recebeu a facada. De acordo com a informação aqui do hospital, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma noite tranquila, está estável no quarto, sendo acompanhado pela equipe de enfermagem e também agora no início da manhã ele deve passar por um novo exame. Esse exame é de imagem para saber como que está sendo a recuperação dele com os tratamentos desde Brasília do Hospital das Forças Armadas para essa desobstrução intestinal. Na verdade, na linguagem médica, ele teve uma suboclusão intestinal que impede a passagem de alimentos, fezes e acumula muitos gases no intestino. Se esse quadro não for tratado imediatamente, ele pode passar para um quadro grave e, de acordo com o boletim médico e também com os médicos específicos que estão acompanhando o presidente, ele pode até ter perda do tecido, mas ele está sendo acompanhado de perto por essa equipe médica. É um tratamento conservador que até então não está indicando cirurgia, mas a cirurgia ainda não está descartada. É por isso que o presidente vai passar para um novo pedido de exame agora de imagem, agora cedo, e um boletim médico deve ser divulgado para a imprensa entre 10 e 11 horas da manhã. O presidente já vinha reclamando desses soluços, ele estava em Brasília, teve uma forte dor intestinal, ele foi avaliado pela equipe médica, levado para o Hospital das Forças Armadas e o médico já acompanha o presidente, pediu para que ele viesse para São Paulo para fazer novos exames preliminares. Então, essa cirurgia não está descartada. Esses 2 próximos dias vão ser fundamentais para a equipe médica saber se ele vai passar por essa cirurgia ou não. A previsão de estadia aqui do presidente no hospital, que ele vai ficar internado, é de aproximadamente 3 dias, mas isso pode se prolongar se caso ele for passar mesmo por essa cirurgia. Essa desobstrução intestinal, o presidente já vinha reclamando dela, inclusive até numa live ele reclamou disso, falando que poderia passar por uma cirurgia. Autoridades da política do Planalto devem aparecer aqui hoje por volta entre 10 e 11 horas da manhã, pelo menos essa informação que a Jovem Pan recebeu. Ele deve receber a visita. Ainda não está falando, o pessoal não falou se o filho dele também vai visitar ele aqui no hospital, mas fica essa expectativa. Então a gente vai acompanhando. Esse boletim médico deve ser divulgado entre 10 e 11 horas da manhã e esse exame de imagem ele deve passar por volta das 8 horas da manhã aqui no hospital. Maicon, as últimas informações. Tiago, Adriana, a gente volta a falar ao vivo aqui do Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. A gente está antecipando desde mais cedo a possível vinda de alguns políticos para cá, então a gente vai confirmar agora. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele embarcou de Brasília por volta de 8 horas da manhã, junto com outros parlamentares, e a previsão de chegada dele aqui em São Paulo é por volta de 9 horas da manhã. Ele vai se encontrar com outros políticos e depois também com Flávio Bolsonaro, que também confirmou presença aqui no hospital para visitar o pai. Além do Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, também filho do presidente da República, vai vir aqui para São Paulo junto com Carlos Bolsonaro, que é o irmão dele. Então, pelo menos os filhos vão acompanhar a recuperação do presidente da República aqui em São Paulo, além do ministro das Comunicações, que vai também conversar com a imprensa logo depois. O voo dele partiu por volta de 8 horas da manhã. Nesse momento ele está em voo aqui para São Paulo. Outra informação também importante que eu vou passar para vocês agora. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele deve cancelar as estadias internacionais, as agendas internacionais que ele cumpriria e estaria retornando para o Brasil. Essa informação foi repassada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. O Hamilton Mourão, vice-presidente, foi aconselhado a retornar para o Brasil para cancelar essa agenda e também foi até aconselhado pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Então fica essa expectativa. A segurança aqui no entorno do hospital já foi extremamente
extremamente reforçada. É possível ver vários seguranças de mais de 20 pessoas aqui em volta do hospital. Isso quer dizer que autoridades políticas de Brasília vão visitar o presidente. O corpo clínico também já chegou aqui ao hospital. O médico que acompanha o presidente desde 2018 já está aqui no hospital. O presidente, por volta de 8h30, 9 horas da manhã, vai passar por um novo exame de imagem para saber se os medicamentos estão surtindo ou não efeito. Se não tiver surtindo efeito, nas próximas 72 horas são horas importantes que o corpo clínico vai decidir se o presidente vai ou não passar por uma cirurgia. Apesar disso, a cirurgia não está descartada. O presidente está com dieta restritiva para ver se ele reage a esses medicamentos e o organismo reage para essa desobstrução intestinal. Portanto, por volta de 10 e 11 horas da manhã, além da chegada de políticos, deve soltar um boletim médico, o hospital deve soltar um boletim médico para a imprensa, então fica essa expectativa mesmo da chegada de autoridades políticas lá de Brasília, aqui para São Paulo, todo mundo acompanhando o presidente da República, Jair Bolsonaro.